Seja bem-vindo, você que está chegando agora. Como já é de conhecimento geral, meu nome é Christian. Eu sou o monitor da disciplina de Direito Penal 4, ministrada pela professora Ana Clara Montenegro. E hoje eu vim aqui para que possamos falar um pouco sobre os crimes praticados pelo particular contra a administração pública estrangeira. Então, já destaco que, num primeiro momento, a gente vai estar falando desses crimes, dos crimes cometidos pelo particular contra a administração pública estrangeira, e num segundo momento, num vídeo posterior, que será lançado ao mesmo tempo que esse, a gente vai estar falando sobre o conteúdo correspondente aos crimes contra as finanças públicas. Então, esse é o nosso objeto de discussão no encontro de hoje, no nosso segundo encontro da disciplina, não é isso? Enfatizo também que essas duas temáticas, os crimes contra a administração pública estrangeira e os crimes contra as finanças públicas, foram, na verdade, o tema da minha seleção de monitoria para o ingresso nessa disciplina, na disciplina de Direito Penal 4. Então, é uma grande satisfação poder compartilhar um pouco com vocês a respeito das peculiaridades desses crimes. Então, percebam que, assim como no nosso primeiro vídeo, não há um slide sendo compartilhado, na verdade, é o próprio Código Penal que está sendo compartilhado, e essa foi uma metodologia que eu optei, uma vez que, deixando de fazer os slides, eu ganho tempo para preparar o material de fixação para vocês que possam os auxiliar no momento dos estudos da disciplina. Então, da mesma forma como ocorreu no primeiro vídeo, no momento em que vocês tiverem acesso a esse vídeo, será enviado concomitantemente o material de fixação para auxiliá-los no entendimento da presente temática. Beleza? Tranquilo. E aí, antes de nos atermos mais precisamente à análise jurídica dos presentes tipos penais, percebam que, diferentemente de vários capítulos do Código Penal, esse capítulo especificamente, ele comporta dois tipos penais. Então, neste vídeo, a gente vai estar tratando unicamente sobre dois tipos penais. E aí, primeiro ponto, esses tipos penais, esses delitos dos quais nós estamos tratando agora, eles estão localizados, ou seja, a sua topografia está no capítulo 2A, como vocês podem ver. No capítulo de que título? No capítulo 2A do título 11 do Código Penal. Que título é este? Vocês já sabem, o título 11 é o título que trata acerca dos crimes contra a administração pública. Portanto, essa é a topografia, a localização dos crimes praticados pelo particular contra a administração pública estrangeira. Christian, eu notei, ao me deparar com esses dispositivos, que a numeração dos artigos ela é acrescida de letras. O que isso significa? Ora, significa que esses delitos, esses tipos penais, eles não estavam previstos, eles não estavam tipificados originalmente no Código Penal. Isto é, em outras palavras, uma lei posterior, ela veio a incluir esses delitos no corpo do Código Penal. Que lei é esta? A Lei 10.467. No ano de 2002, essa Lei 10.467, ela veio a incluir, a inserir no Código Penal esses crimes praticados pelo particular contra a administração pública estrangeira. Então, a inclusão, mais precisamente, foi do capítulo 2A, comportando, consequentemente, esses dois tipos penais. Beleza. Mas qual é o fundamento
do surgimento desta lei? Ora, essa lei ela vai surgir com a finalidade de conferir efetividade a uma convenção internacional que foi ratificada pelo Brasil em 2000. Que convenção é essa? A convenção, anotem isso, que é muito importante, a Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais. Abro uma pequena pausa, um pequeno parêntese aqui, para dizer que acredito que vocês já pagaram o direito internacional público, se não pagaram, estão pagando agora. Se não estão pagando agora, possivelmente irão pagar no semestre que vem, mas por força dos conhecimentos disseminados no direito internacional público, convenção tem natureza jurídica de norma jurídica internacional. E aí qual é a ideia? Quando um Estado, quando um país, ele ratifica uma convenção, ele assume o dever de cumprir o que se estabeleceu, o que se anuiu no contexto da convenção. Portanto, se o Estado brasileiro, se o nosso país, se o Brasil, ele ratificou essa convenção de combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros, ele assumiu para si a obrigação de reprimir este tipo de conduta, este tipo específico de corrupção, a corrupção no âmbito de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais, beleza? Então, basicamente, esse é o fundamento para a inserção desses crimes no Código Penal. O fundamento é a Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais. Beleza? Vamos seguir. Último ponto, antes de nós passarmos a análise dos tipos penais, é importante que eu indague a vocês qual é o interesse juridicamente tutelado nesses crimes do capítulo 2A. Qual é o bem jurídico sob tutela? Christian, eu percebo que a gente já está na quarta disciplina, né, de direito penal, e aí eu já entendi que quando o capítulo diz dos crimes contra, esse contra é o bem jurídico. Então, aqui, Christian, eu acho que o bem jurídico protegido é a administração pública estrangeira. Faz sentido. Christian, pensei em outra coisa. Ora, se esses crimes, se esse capítulo 2A, ele está inserido no título que trata dos crimes contra a administração pública, a gente também poderia dizer, por exemplo, que o bem jurídico sob tutela é a administração pública brasileira. Afinal de contas, é isso que o título 11 pretende proteger, acima de tudo. E aí, eu digo a vocês e explico. Ora, primeiramente, as infrações penais em epígrafe, as infrações penais que vocês veem em tela, elas não atingem a administração pública estrangeira, uma vez que o funcionário público corrompido, ele faz parte da administração pública de outro país. Portanto, esse funcionário público, ele é estranho, ele é alheio à administração pública brasileira. Então, a gente não poderia falar que o que se pretende proteger é a administração pública brasileira. Por outro lado, de outra face, o Brasil, o nosso país, o Estado brasileiro, ele não teria e não tem a legitimidade para pretender tutelar juridicamente a administração pública de outro país. Ora, por força, até mesmo em respeito à soberania, nenhum país ele pode avocar, nenhum país ele pode tomar para si
o direito, o poder-dever de proteger juridicamente a administração pública de outro. Então, seria demasiado equivocado a gente dizer que o bem jurídico sob tutela é a administração pública estrangeira. Seria estranho que o Brasil estivesse pretendendo tutelar um bem jurídico de tal porte. Ora, mas, Christian, se nem a administração pública brasileira, tampouco a estrangeira, são os bens jurídicos sob tutela, qual é, então? Ora, autores como Damásio de Jesus, César Roberto Bittencourt, Luiz Regis Prado, entre outros, vão dizer, vão disseminar a ideia de que o bem jurídico tutelado nos crimes em questão nada mais é do que a boa-fé, a transparência e, sobretudo, a regularidade nas relações comerciais internacionais, ou seja, a regularidade nas relações comerciais internacionais. Portanto, esse é o bem jurídico tutelado. Então, gravem isso. O bem jurídico tutelado nos crimes do capítulo 2A é a transparência, a boa-fé, a regularidade nas transações comerciais internacionais. É isso, foi isso e continua sendo isso o que o legislador quis proteger quando tipificou essas condutas, beleza? E, inclusive, há uma crítica veemente da doutrina, sobretudo desses autores que eu citei, no sentido de que, na verdade, o capítulo 2A não deveria estar inserido no título 11 do Código Penal, uma vez que não se ofenda a administração pública brasileira. Na verdade, defende-se que os presentes crimes deveriam estar sendo tratados em um título próprio, um título apartado dos crimes contra a administração pública brasileira. Beleza? Isso é uma crítica que geralmente se faz por parte da doutrina. Então, dito tudo isto, penso que a gente pode passar a análise jurídico-dogmática dos tipos penais, beleza? Então, vamos além. O capítulo 2A, ele inaugura as suas disposições com o artigo 337-B. Basicamente, o crime de corrupção ativa em transação comercial internacional. Vamos ler o dispositivo e, após a leitura, conforme a gente costuma fazer, vamos analisar os principais elementos do tipo penal. Veja qual é a conduta. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro ou a terceira pessoa para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. Primeiro ponto. Notem que o legislador, ele elenca 3 verbos núcleo do tipo alternativamente. Por que alternativamente? Porque ele emprega uma conjunção subordinativa alternativa, o ou. Então, podemos dizer que nós temos um tipo penal plurinuclear. Podemos dizer que nós temos um tipo misto alternativo, ou, como alguns autores defendem, um crime de conteúdo variado. O que significa isto? Significa que o cometimento pelo agente de mais de um verbo núcleo, no mesmo contexto fático, constitui crime único, não havendo o que se falar nessa hipótese em concurso de crimes. Portanto, se o mesmo agente, no mesmo contexto fático, ele promete e ele dá vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, a gente não vai falar em concurso de crimes, mas, em razão dessa alternatividade, a gente vai estar falando em crime único. Beleza? Tranquilo, né? Então, primeiro ponto é basicamente esse. Segundo ponto, vejam que o que é que
o agente promete? O que é que ele oferece? Vantagem indevida. A vantagem indevida, anotem, é o objeto material do crime, ou seja, é a coisa contra a qual recai a conduta do agente. Afinal de contas, o que é que o agente promete? A vantagem indevida. O que é que ele oferece? A vantagem indevida. Então, a conduta de oferecer, o oferecimento, a promessa, recai, incide sobre a vantagem indevida. Beleza? Segundo ponto, relacionado à vantagem indevida. Essa vantagem, ela não precisa ser necessariamente de cunho pecuniário, patrimonial ou econômico. Essa vantagem, ela pode ser de qualquer natureza, desde que seja indevida, conforme estatui o próprio dispositivo legal, ok? E vejam que essa vantagem indevida, mais precisamente o oferecimento da vantagem, a promessa da vantagem, ela é veiculada ao funcionário público estrangeiro. Então, o funcionário público estrangeiro, ele é o destinatário dessa vantagem indevida. Mas, afinal de contas, quem é esse funcionário público estrangeiro? O que é que nós podemos entender por funcionário público estrangeiro? E aí, assim como o legislador faz quando trata dos crimes praticados pelo funcionário público contra a administração pública, aqui não será diferente. Aqui, o próprio legislador ele vai nos dizer o que é o funcionário público estrangeiro. Veja, considera-se funcionário público estrangeiro para os efeitos penais quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro. Ora, basicamente, a estrutura do dispositivo é a mesma do artigo 227 do Código Penal. Então, basicamente, o que vai mudar é essa menção de que o funcionário ele deve integrar uma entidade estatal estrangeira ou uma representação diplomática de país estrangeiro. Na menção entidades estatais, a gente pode entender como exemplo o membro do judiciário alemão ou de qualquer outro país estrangeiro. Além disso, na menção representações diplomáticas de país estrangeiro, a gente pode entender que figura como funcionário público estrangeiro, por exemplo, o funcionário de uma embaixada de um país estrangeiro. Então, ambos esses sujeitos podem figurar como funcionário público estrangeiro. E percebam que o próprio dispositivo, mais precisamente o parágrafo único, ele equipara a funcionário público estrangeiro aquele que exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações internacionais. Então, nessa menção às empresas controladas pelo poder público de país estrangeiro, a gente poderia inserir uma agência, a agência italiana de petróleo. A gente poderia incluir na menção organizações públicas internacionais, a ONU ou a OIT, por exemplo. Então, o sujeito, o funcionário público estrangeiro, ele poderá ser compreendido nessa menção por equiparação. Então, o funcionário público da ONU ou da OIT, por exemplo, ele poderá figurar como funcionário público estrangeiro nos termos do Código Penal, ok? E talvez a questão mais importante, uma das mais importantes que eu queria falar acerca do funcionário público é quando o legislador ele estatui esse dispositivo que interpreta o conceito de funcionário público, isso nada mais é do que aquilo que a doutrina chama de interpretação autêntica, que é a espécie interpretativa consagrada no momento em que o próprio legislador
interpreta um elemento do tipo penal. Então, perceba, qual é o elemento do tipo penal aqui? A elementar, funcionário público estrangeiro. Então, é o próprio legislador que atribui o sentido desse elemento do tipo. E quando o legislador o faz, a gente tem a presença de uma interpretação autêntica, beleza? Agora, se funcionário público estrangeiro é elementar do tipo, não basta, diga-se de passagem, que se trate de funcionário público estrangeiro. Ora, na verdade, para além de figurar como funcionário público estrangeiro, o destinatário da vantagem indevida, ele tem que necessariamente possuir a atribuição para praticar o ato relativo à transação internacional. Ou seja, é fundamental que esse funcionário ele tenha a competência, ele seja competente para a prática do ato pretendido pelo corruptor. Beleza? Então, não basta que esse destinatário da vantagem devida seja funcionário público estrangeiro. Ele tem que ter a competência para realizar o ato buscado, objetivado pelo agente, ok? Outra questão. Percebam que no bojo do artigo 337b, o legislador diz: prometer, oferecer ou dar, direto ou indiretamente, vantagem devida a funcionário público estrangeiro ou a terceira pessoa para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. Veja, quando o legislador emprega esse termo para, ele está, na verdade, enunciando a finalidade especial do agente, o dolo específico. Portanto, o dolo específico do agente que comete a corrupção ativa em transação comercial internacional é determinar que o funcionário público estrangeiro ele pratique, omita ou retarde um ato de ofício que esteja relacionado à transação comercial internacional. Agora, Christian, é necessário que efetivamente o funcionário público venha a praticar esse ato de ofício? Não. Basta que o agente ele haja com este fito. Basta que o agente ele cometa a conduta com essa finalidade. E aí é irrelevante se ele efetivamente atinge essa finalidade ou não para a consumação, ok? Notem que sanção em abstrato, pena reclusão de 1 a 8 anos e multa. E aí vocês já sabem como geralmente a gente costuma analisar o preceito secundário do tipo penal. A gente costuma sempre tentar identificar o regime jurídico a que se vincula o crime no que se refere ao preceito secundário. Então, a gente, acima de tudo, analisa se o preceito secundário não traduz uma infração de menor potencial ofensivo. Por que isso? Porque se for uma infração de menor potencial ofensivo, o regime jurídico a que se vinculará esse crime é o regime jurídico constante da Lei 9099, a lei que institui os juizados especiais criminais. Então, basicamente, o sujeito que comete um crime cuja pena seja igual ou inferior, a pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos, ele vai ter alguns benefícios, conforme é preconizado na lei dos juizados especiais criminais, e ainda assim também haverá o rito processual sumaríssimo, especificamente, conforme também impõe a Lei 9099. E aí, passada essa divagação, perceba que a pena é de reclusão de 1 a 8 anos. Então, a gente não tem uma pena máxima igual ou inferior a 2 anos, portanto, a gente não tem uma infração de menor potencial ofensivo. Ocorre, no entanto, que a pena mínima ela é igual a 1 ano. E aí vocês já entenderam, já gravaram a informação de que quando a pena mínima
ela é igual a 1 ano, igual ou inferior a 1 ano, haverá a possibilidade da suspensão condicional do processo, conforme estatui o artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais, beleza? Então, no presente crime, haverá a possibilidade da aplicação da suspensão condicional do processo. Outra questão diz respeito ao parágrafo único. Veja o que diz o parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. A primeira coisa que eu queria destacar aqui é que essa causa de aumento de pena, ela é basicamente a mesma que está presente no crime de corrupção ativa. Basicamente a mesma. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Então, veja que no crime de corrupção ativa, do artigo 333, a gente vai ter também a mesma menção. A pena é aumentada de 1/3, se em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Então, basicamente, é a mesma menção. A diferença é que aqui o funcionário público ele é estrangeiro e ele se encontra na posição de destinatário dessa vantagem indevida. Portanto, é interessante que nós analisemos qual o intento dessa causa de aumento de pena. Afinal de contas, eu falei para vocês que é irrelevante se o funcionário público ele veio ou não a praticar esse ato de ofício. É irrelevante para a consumação do crime. E aí eu já queria adiantar a consumação do crime também, para que a gente pudesse encaixar os pontos. Veja que a gente tem as menções prometer, oferecer ou dar. No verbo núcleo, nas modalidades prometer ou oferecer, a gente tem um crime formal. Portanto, a mera promessa ou oferecimento é suficiente para que o crime de corrupção ativa em transação comercial internacional se configure. E aí, por outro lado, na modalidade dar, a gente vai ter um crime material, porque a consumação pressupõe o atingimento, a realização, a consecução de um resultado naturalístico, ou seja, de uma modificação no mundo exterior. Que modificação é essa? O efetivo recebimento da vantagem devida. Então, na menção dar, quando o sujeito dar vantagem indevida, o crime só se consuma se efetivamente haver o recebimento por parte do funcionário público estrangeiro. Beleza? E aí, qual é a ideia? Christian, o sujeito ele prometeu vantagem indevida a funcionário público nos termos do artigo 337b. O crime está consumado. É indiferente se o funcionário público ele veio efetivamente a praticar o ato de ofício projetado pelo agente. Por que isso? Vamos lembrar ao que eu falei no primeiro encontro nosso, que o intercrimes, o caminho percorrido pelo agente no cometimento do crime, ele possui algumas fases, e a gente poderia citar a cogitação, os atos preparatórios, os atos executórios e a consumação. E aí, alguns autores chegam a citar o exaurimento. Ocorre que o exaurimento ele não é relevante penalmente, a priori. E aí, nesse crime específico, o que é o exaurimento do crime? Quando o funcionário público ele efetivamente ele vem a praticar o auto de ofício. E a priori, como eu disse a vocês, esse exaurimento ele não é penalmente relevante. Ocorre que aqui o próprio legislador ele resolveu punir o exaurimento do crime. Então, em havendo essa prática ou omissão de ato de ofício pelo funcionário público, em razão da vantagem ou promessa de vantagem,
incidirá na terceira fase da dosimetria da pena uma majorante, uma causa de aumento de pena na fração de 1/3. Beleza? Para além disso, a gente poderia dizer que o sujeito ativo do crime poderá ser qualquer pessoa no presente dispositivo penal. Então, qualquer pessoa poderá figurar como sujeito ativo do crime de corrupção ativa em transação comercial internacional. E aí, se qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo, a gente tem na espécie um crime comum. Então, não se exige aqui uma qualidade especial do agente, beleza? Por outro lado, o sujeito passivo do crime vai ser justamente a coletividade internacional. E aí, razão pela qual, inclusive, parte da doutrina, ela vai dizer que se trata de um crime vago, em razão da amplitude do sujeito passivo, beleza? Então, já falei da consumação do crime, falei que nas modalidades prometer e oferecer se trata de crime formal, na modalidade dar vantagem indevida, a gente vai ter um crime material. E aí, a pergunta é, este crime admite tentativa? Admite aconatos? Na modalidade dar, é perfeitamente possível a tentativa, aconatos, uma vez que, se o sujeito, no momento de dar a vantagem devida, o funcionário público ele não vem a receber essa vantagem por circunstâncias alheias à vontade do agente, a gente vai ter uma conduta tentada, um crime tentado. Agora, nas modalidades prometer e oferecer, não será tão fácil admitir aconatos, porque, na verdade, quando o sujeito oralmente ele oferece a vantagem, o crime já se consumou. Então, não há que se falar em interrupção da consumação, interrupção dos atos executórios. Então, a consumação ela é alcançada. Agora, há uma única hipótese, que é a hipótese infundida pela doutrina, em que haverá a possibilidade de tentativa, que é quando essa promessa ou oferecimento de vantagem é feita de modo escrito. Então, imaginem, por exemplo, que eu envio uma carta oferecendo vantagem ao funcionário público estrangeiro, nos termos do artigo 337b, e essa carta ela é interceptada. Ora, de fato, a gente consegue visualizar aqui que o crime ele não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, nessa hipótese específica de a promessa ou oferecimento se dá de modo escrito, há a possibilidade da conatos, há a possibilidade do crime tentado, da tentativa, conforme preconiza o artigo 14, inciso 2º do Código Penal, ok? E aqui a gente finaliza a análise do crime de corrupção ativa em transação comercial internacional e a gente passa a analisar juridicamente o conteúdo constante do artigo 337-C, que vai consagrar a figura do tráfico de influência em transação comercial internacional, ok? O que é que diz o artigo? Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro, no exercício de funções, das suas funções, relacionado à transação comercial internacional. Assim como no delito anterior, a gente tem também aqui um tipo penal plurinuclear. A gente também tem aqui um crime de conteúdo variado, uma vez que o legislador enumera vários verbos núcleo do tipo, mediante os quais o sujeito poderá incorrer no crime. Ora, portanto, se o sujeito, o mesmo agente, no mesmo contexto fático, ele solicita e obtém a vantagem ou promessa de vantagem, nos termos do presente artigo, não haverá que se falar em concurso de crimes. A gente terá, na hipótese, crime
único, por força da alternatividade. Beleza? Então, assim como no crime anterior, aqui o cometimento de mais de um verbo núcleo pelo agente no mesmo contexto fático traduzirá, configurará crime único. Beleza? Assim como no crime anterior, também a gente vai ter como objeto material do crime a vantagem. E aqui a vantagem ou promessa de vantagem. Só que, destaque-se, também assim como no crime anterior, essa vantagem do crime de tráfico de influência em transação comercial internacional, ela não necessariamente precisa ser de cunho pecuniário. Pode ser uma vantagem material, moral, sexual, etc. A vantagem enunciada pelo legislador pode ser de qualquer ordem. Agora, diferentemente do crime anterior do qual nós falamos, neste crime é irrelevante se a vantagem é indevida ou devida, é completamente indiferente. Basta que o sujeito ele solicite, exija, cobre ou obtenha uma vantagem ou promessa de vantagem de qualquer ordem, beleza? E aí, neste ponto, eu queria destacar aquilo que, na verdade, eu afiguro de mais importante neste crime do artigo 337-C. Observem que o legislador diz solicitar, exigir, cobrar ou obter vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções. Veja, qual é a ideia? O sujeito, o agente, ele afirma, ele alega ter uma influência sobre determinado funcionário público estrangeiro e, em razão dessa suposta influência, ele a utiliza para obter um benefício em favor de terceiro. Ele, na verdade, ele promete utilizá-la em troca de uma vantagem ou uma promessa de vantagem. Ora, esse pretexto de influir não é o dolo específico, não é a finalidade especial do agente. Na verdade, o sujeito, ele simplesmente alega possuir essa influência, quando na verdade ele não tem. Porque, afinal de contas, se vocês percebem, o que há nesse delito é um ato fraudulento. E, na verdade, esse pretexto de influir em ato praticado por funcionário estrangeiro é o ardil, é o artifício utilizado pelo agente para enganar alguém, enganar o terceiro a quem ele solicita a vantagem ou promessa de vantagem. Entendem? Então, aqui não há que se falar, pessoal, em dolo específico. Beleza? Então, basicamente, esse pretexto de influir, essa alegação de influência é o artifício, é o meio ardiloso utilizado pelo agente para iludir determinado sujeito com relação à transação comercial internacional. Ok? Compreendido aqui? Então, percebam que unicamente o agente alega possuir essa influência, quando na verdade ele não tem. É um suposto artifício. Agora, destaque-se, é importante que vocês anotem isso. Se, no entanto, a pessoa, o agente, ele realmente goza dessa influência, ele realmente possui uma influência perante um funcionário público estrangeiro, ele não comete o crime em apreço. A gente poderá falar em outro crime, em outra conduta lesiva, em outra conduta penalmente relevante, mas não no crime de tráfico de influência em transação comercial internacional, ok? Então, aqui o sujeito alega possuir influência, mas verdadeiramente ele não possui, porque se ele possuir, a gente poderá estar falando de outro delito, beleza? Preceito secundário, a pena é de reclusão de 2 a 5
anos e multa. Então, percebam que aqui a gente não tem uma infração de menor potencial ofensivo e como a pena mínima ela ultrapassa 1 ano, não há também a possibilidade aqui de aplicar suspensão condicional do processo, ok? Então, assim como o sujeito não faz jus aos benefícios do GCRIM, também não faz jus à suspensão condicional do processo. No parágrafo único, o legislador vai expressar: a pena é aumentada da metade, ou seja, 1/2, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário público estrangeiro. Ora, perceba que, em havendo essa circunstância específica, vai incidir uma causa de aumento de pena, uma majorante na fração de 1/2, na terceira fase da dosimetria da pena. E, assim como eu destaquei no crime anterior, esse parágrafo único, essa causa de aumento de pena, ela também está presente no tráfico de influência, que é previsto no artigo 332. Vejam, parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Então, basicamente, a estrutura do dispositivo é a mesma do tráfico de influência. Sujeito ativo poderá também ser qualquer pessoa, então se trata também de um crime comum. Sujeito passivo, de igual modo, é a coletividade internacional. A respeito da consumação desse delito de tráfico de influência e transação comercial internacional, nas modalidades, prestem bem atenção, nas modalidades solicitar, exigir e cobrar, o crime ele se consuma com a simples prática de qualquer desses verbos núcleo, independentemente se o sujeito ele veio a possuir essa vantagem, se ele veio a adquirir essa vantagem ou promessa de vantagem. Então, independentemente do completamento indevido do agente, em havendo essa solicitação, em havendo essa cobrança, o sujeito incorrerá no crime de tráfico de influência em transação comercial internacional, ok? E aí, aqui, especificamente nessas modalidades, solicitar, exigir e cobrar, a tentativa ela só vai ser possível na modalidade escrita, quando essa solicitação, quando essa cobrança é feita de modo escrito. Então, assim como eu citei no exemplo do crime anterior, se o sujeito ele vem a solicitar essa vantagem ou promessa de vantagem mediante uma carta, e essa carta, eventualmente, ela vem a ser interceptada, a gente vai ter a não consumação do crime em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, configurará um crime tentado, configurará a conatos, beleza? Agora, já na modalidade de obter, a gente vai ter um crime material. Afinal de contas, para que haja a consumação, faz-se necessário que o agente ele venha a receber essa vantagem. Portanto, receber a vantagem é indispensável para a consumação do crime na modalidade obter. Portanto, se trata de crime material. E aí, nessa modalidade de obter, é perfeitamente possível que haja a tentativa, que haja a conatos, ok? Então, dito tudo isto, pessoal, eu queria finalizar só indicando a vocês a necessidade de estudar esses dois dispositivos comparativamente ao tráfico de influência e à corrupção ativa. Então, percebam, eu até compartilhei os dois códigos penais aqui, justamente para mostrar a vocês, percebam que, basicamente, a estrutura da corrupção ativa e tráfico de influência em transação comercial internacional é basicamente a mesma prevista nos artigos 332 e 333, beleza? O que vai mudar são os elementos especializantes.
por força do princípio da especialidade, se esse funcionário público ele é especificamente estrangeiro e se esse ato de ofício retardado, omitido ou praticado, ele se relaciona especificamente à transação comercial internacional, a gente vai afastar a incidência do, por exemplo, do tráfico de influência ou da corrupção ativa, e a gente vai aplicar os crimes dos artigos 337b e 337c. Então, é importante que vocês saibam identificar as diferenças, as pequenas diferenças que há entre esses crimes e os crimes previstos nos artigos 332 e 333 do Código Penal, beleza? Então, com isso, a gente finaliza essa primeira parte, a parte atinente aos crimes contra a administração pública estrangeira, e aí, no momento posterior, num vídeo subsequente, a gente vai tratar sobre os crimes contra as finanças públicas, ok? Então, até a próxima, pessoal.